meus gênios! Sejam muito bem-vindos para nossa live. Eu quero convidar vocês a entender como a contabilidade pode tomar, junto com o empresário, as melhores decisões e impactar cada vez mais negócios. Quer saber? Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você sempre receber as informações em primeira mão. Vem comigo! Meus gênios, bom, quero poder compartilhar hoje com vocês o papel do contador dentro de qualquer empresa, quais são as possíveis tomadas de decisões que o contabilista pode agregar junto com o empresário para viabilizar ainda mais os negócios. Eu quero dar exemplo para vocês de como eu hoje opero aqui dentro da Gênios, e eu acredito muito que nós estamos viabilizando muitas empresas que chegam aqui desesperadas, sem ver luz mais nos seus negócios. Eu costumo dizer o quão importante nós fazermos o ponto-chave, uma reunião de briefing, para que a gente possa estudar aquela empresa, estudar as necessidades daquele empresário. Então a gente tem dois cenários em cima disso. Nós temos o empresário que está abrindo o seu negócio, onde eu vou explicar para vocês como que nós conduzimos aqui dentro do escritório, como a forma que eu achei de forma ideal para os nossos clientes. E o outro perfil de cliente, que é aquele cliente que vem já de uma outra contabilidade, que já vem com vários vícios e dificuldades de entender o negócio. Muitas das vezes esse tipo de cliente, ele já está no seu último respiro. Ele já não está mais vendo literalmente luz no seu negócio. Então, de exemplo, o primeiro cliente que eu mencionei aqui na live para vocês é esse cliente que está cheio de sonhos, cheio de objetivos, cai de paraquedas na sua mão, literalmente, e fala que quer abrir a empresa com você. O papel do contabilista nesse primeiro momento, na reunião de briefing com ele, é o quê? Ouvi-lo literalmente, entender o que ele quer para esse negócio novo que ele está sonhando, idealizando, para que você possa colher, através dessa reunião, as atividades que ele quer literalmente fazer acontecer dentro do seu negócio, para que você possa estudar o regime tributário melhor adequado para aquela empresa, tá? Se ele vai ser simples, se ele vai ser lucro presumido, se ele vai ser lucro real, ou se de repente aquela empresa pode nascer como MEI, como microempreendedor individual. O quão importante nós ouvirmos e entender qual é a projeção de faturamento dessa empresa. Porque literalmente, meus gênios, todo mundo tem um começo. E todos os empresários que vêm até nós, que ainda não têm o seu CNPJ, ele está começando. O projeto dele pode ser grande, como o projeto dele pode ser médio e pequeno. Ele sendo pequeno, nós não podemos literalmente já colocá-lo como simples nacional, sendo que se de repente as atividades que ele quer pode ser microempreendedor individual. Para que fazer ele pagar impostos em cima de 4%, em cima de 6%, sendo que se de repente ele pode estar começando a pagar aqueles R$60 do MEI? Então, no primeiro momento, para esse cliente, como para os demais, o papel do contabilista sempre é ouvir as necessidades do cliente e tirar um pouco até a visão comercial, porque muitas das vezes, quando você parte de um princípio que a empresa está começando, você também não consegue cobrar honorários caros, né? Você não consegue taxar por esse serviço, mas você precisa entender a sua responsabilidade técnica de viabilizar aquele negócio. Nós não podemos passar à frente do nosso olhar apenas a questão financeira, tá? Então, eu particularmente penso e prezo muito que todo mundo começando corretamente a sua empresa, o seu regime tributário, o elo e a ligação entre o contabilista e o empresário aumenta gigantescamente, porque a base da nossa relação, meus gênios, é a confiança. Tá? Porque amanhã ou depois você de repente abre essa empresa pensando apenas em dinheiro, você coloca ele no Simples Nacional e ele descobre, porque
Hoje, a forma da gente descobrir todas as informações são rápidas. A gente vai conversando, entendendo, um fala para o outro. Aí você imagina, você descobrir e você ser cobrado desse seu cliente que chegou sem saber de nada e você colocou ele, de repente, num regime que não caberia, apenas pensando comercialmente para o negócio. Então, o quão é importante tirar essa viseira, tá, da parte comercial e realmente entender que todo relacionamento ele vai passar por fases e o quão importante é você colocar o seu cliente no devido regime tributário e societário. Perfeito? Esse é o papel do contabilista para este tipo de empresário que está começando a abrir o negócio com você. A outra necessidade, né, que acontece é o quê? O cliente chega, ele já passou aí, tá há anos, tá com a empresa aberta, desde 1900 e bola, a empresa dele existe. E aí o que acontece? Ele aparece para você e fala, olha, pelo amor de Deus, eu tô desesperado, não sei mais para onde correr e eu preciso da sua ajuda. Eu volto a dizer, a reunião é de extrema importância nós ouvirmos a necessidade desse cliente. É ali que ele vai passar a dor do seu negócio, para que você possa realmente, porque a empresa já nasceu, a empresa já existe e ela já está no ponto que ela já não está aguentando mais. Então nós temos que tirar o pé do acelerador e ouvir a dor do nosso cliente, ouvir a necessidade dele, para que a gente possa realmente estudar a empresa dele e colocar em prática ações que nenhum outro contabilista fez. E aí eu vou dizer para vocês, 99% dos empresários não sabem qual é o seu lucro ou de repente de prejuízo. E aí entra a tomada de decisão da contabilidade, onde o contador pode auxiliá-lo, tá? Eu costumo dizer que para esse cliente que ele já existe, que ele já está aí, né, no meio e está no gargalo, a gente precisa ter um trabalho muito maior do que de repente você vai ter quando você abre um negócio do zero. Porque o desafio para colocar esse cliente no eixo é muito maior, tá? E muito maior porque nós vamos ter que sim estudar a carga tributária desse negócio, se esse negócio de fato nos últimos 5 anos estavam no melhor regime tributário, se existe a possibilidade de revisão de impostos, tá? Se foi literalmente tributado seus impostos de maneira correta, tá ok? Se a mão de obra, todos aqueles funcionários dele de fato estão na convenção correta da CLT, do seu sindicato correspondente, se os benefícios estão sendo pagos para aquele funcionário, tá? Se a precificação dos funcionários, se eles estão acima do piso, se não estão, para que possa discutir com o empresário o porquê de repente a empresa dele colocou aquele funcionário naquele piso, naquele CBO, existe algum motivo para aquilo estar acontecendo? Porque a gente tem que partir do princípio que o empresário, ele não tem conhecimento nenhum, meus gêmeos, de nada. O nosso papel é orientar e é ver e acertar todos os pontos que de repente estão, né, inviáveis para aquela empresa. Eu costumo dizer que o contador tem papel muito grande de viabilizar negócios, mas a ausência de um acompanhamento corpo a corpo com o empresário pode também inviabilizar muitos negócios, tá? E além disso tudo, quando a gente fala de números, para que o contador possa realmente entrar e entender o cenário daquela empresa, ele vai sim ouvir do cliente as necessidades que ele tem e após isso nós vamos estudar aquela empresa. De que forma o empresário quer enxergar os números dele? Porque vocês sabem, nós temos o nosso plano de contas, que é o formato que eu costumo até dizer em todos os nossos cursos, que todo construtor, para ele poder construir uma casa e viabilizar literalmente a construção de um prédio, ele precisa do quê? De um projeto. O contabilista, para ele poder fazer a contabilidade, ele precisa do plano de contas.
Então ele precisa estudar o plano de contas de como ele vai fazer a contabilidade daquela empresa, como ele vai enxergar. Então, no primeiro momento, através dessas reuniões de briefing, porque no começo, principalmente contabilidade que veio de outro local, a gente precisa conversar com o empresário. Ele já veio do nada, ele não tinha nada e ele quer começar a ter novas coisas. Ele quer, se ele está te contratando, é porque ele realmente viu luz no seu trabalho. Ele quer realmente ter a esperança de entender um pouco mais do trabalho burocrático que nós somos taxados. Então precisa ter muita conversa, por isso que nós somos da Humanas. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o nosso cliente, tá? Feito isso, entendendo a empresa, nós vamos colocar todas essas informações dentro do nosso plano de contas. E João, como que é feito isso? Colocar tudo isso dentro do nosso plano de contas. Nós vamos saber com o financeiro, que é a ponte de todo o negócio, com a contabilidade. Vai ser o setor que nós vamos conversar muito, mas muito mesmo, porque é o financeiro que sabe tudo que entra, tudo que sai, é ele que faz a baixa do contas a pagar, a baixa do contas a receber. E neste momento nós vamos ter a primeira conversa com ele, primeiro, para saber quais são as contas bancárias da empresa aberta, se existe aplicação financeira, se existe extrato de empréstimo, se a empresa teve alguma contratação de linhas de crédito. Então, para que a gente possa realmente contabilizar tudo aquilo que entrou e saiu das contas bancárias. Para que a gente possa fazer, eu costumo dizer, o primeiro passo do trabalho da contabilidade, que é a conciliação de todas as contas bancárias. Nesse momento, o contador vai ter condições de afirmar tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que saiu. Eu costumo dizer que nós somos aqui, principalmente na Gênios, taxados como os chatos, os curiosos. Não é que nós somos curiosos ou que nós somos chatos. Saiu 10 centavos da conta, R$1 da conta, se o financeiro não passa para a contabilidade a informação do que é, nós não conseguimos fazer a conciliação bancária. Não fecha as contas. O banco fica com um saldo e a contabilidade fica com outro saldo. Enquanto nós não batemos o extrato, para ter a certeza que tudo que entrou e tudo que saiu, a gente não para de solicitar para o financeiro a identificação. Feito o primeiro passo, qual que é o segundo passo? Depois que eu faço todas as conciliações bancárias, eu preciso processar e colocar dentro da contabilidade tudo aquilo que a empresa comprou. Todos os insumos, toda a parte de matéria-prima, todos os itens de repente de matéria para revenda, tá? A gente precisa contabilizar tudo aquilo que a empresa comprou, porque agora a gente já fez os pagamentos, então tudo que a empresa pagou, e eu entro com a segunda parte, que é tudo aquilo que a empresa comprou, eu vou fazer a terceira fase, que é a conciliação de tudo isso. Se tudo aquilo que eu comprei, eu de fato paguei, e se eu não paguei, para quando que vai ficar programado aquele pagamento? E a mesma coisa na parte do contas a receber. Se tudo aquilo que eu tinha para receber eu recebi, ou se de fato está em aberto para o próximo mês eu receber. Feito isso, meus gênios, e nós provisionando a folha de pagamento dentro da contabilidade, nós conseguimos fazer um trabalho que chama DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. Nós conseguimos mostrar para o empresário quanto de fato ele prestou de serviço, o quanto de fato ele vendeu, o quanto de fato incidiu de impostos e o quanto teve de despesa para aquele mês. Para que ele possa, através deste número, conhecer o tão famoso lucro que ele vai ter ou possível prejuízo que ele vai ter. E isso linha por linha. Na nossa DRE contábil, nós temos a linha de água, energia elétrica, mas a gente tem a linha uma por uma das informações, para que mês a mês ele possa verificar o quanto de fato ele está gastando e ele possa tomar a decisão do que ele precisa fazer de repente no negócio dele, para que ele possa ter
mais resultado, tá? Então, basicamente, o papel da contabilidade neste primeiro momento, para que ele possa levar à luz do número, se é lucro ou prejuízo, nós precisamos passar por todo esse checklist. Então, esse é um dos possíveis papéis do contabilista para a melhor decisão do empresário, tá? Um outro formato que a gente consegue também viabilizar as empresas e tomar a melhor decisão é anualmente o contabilista, depois que ele já abriu aquele negócio ou depois que ele já curou aquela dor daquela empresa que já estava em andamento, ele pode anualmente fazer o quê? Ele pode fazer as análises tributárias. Será que não é de repente melhor nós mudarmos de regime tributário no próximo ano? Então quem faz essa análise é o contabilista. Porque se de repente, com um novo formato, um novo produto que a empresa está vendendo, está gerando mais crédito de imposto, e aí de repente é melhor sair do presumido e ir para o real, ou sair do real e ir para o presumido, enfim, meus gênios, precisa fazer uma análise tributária para de fato poder ter a certeza que aquela empresa está no melhor regime tributário. A mesma coisa a parte do departamento pessoal. O quão importante o setor de departamento pessoal passar para as empresas, de fato, o piso da categoria, para se o empresário quiser pagar mais do que está no piso, ele pelo menos está consciente o qual seria o mínimo, conforme a legislação, e que ele sabe que ele está a mais do que a legislação. E não simplesmente o departamento pessoal, de repente, passar um valor aleatório que não é o da categoria, né? Então isso é muito importante porque viabiliza de uma maneira extraordinária, mas também tem aí o poder de inviabilizar muito grande se de repente colocar ele num sindicato que não é o sindicato da categoria. Então vocês conseguem entender para onde que pode ir a ausência de uma informação ou a negligência de uma informação? Então nós precisamos sempre estar muito antenado em todos os segmentos, principalmente falando de um escritório de contabilidade, porque dentro de um escritório de contabilidade nós vamos operar com diversos tipos de empresas. E de repente o plano de contas de uma empresa do ramo hospitalar vai ser totalmente diferente de um plano de contas do ramo do industrial. Ou até mesmo empresas que prestam serviço de uma empresa que é um comércio. Cada plano de contas é de um jeito e cada empresário tem uma dor e cada empresário quer ver a contabilidade de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que não temos condições de tratar a contabilidade como simplesmente uma receita de bolo, sabe? Onde nós colocamos ali X ingredientes e aquilo vai ficar bom para todo mundo. Não tem como. De um jeito é a contabilidade para um negócio, atende. A dor do outro cliente é diferente daquele. Então eu preciso fazer algo específico para aquele empresário, para aquele tipo de negócio. Tá ok? Sempre tragam essa analogia para vocês que cada cliente tem uma dor e cada cliente tem uma necessidade. Não dá pra gente seguir do mesmo jeitão para todo mundo não, tá? Porque as chances da gente inviabilizar é muito grande. Eu costumo dizer que a gente tem uma responsabilidade social gigantesca para as decisões de um negócio. Quero também trazer aqui para vocês um exemplo que foi fundamental aqui para que nós possamos trazer novas empresas para o nosso negócio, para o nosso time aqui, tá? Vou dar um exemplo, eu fui chamado em São José dos Campos para uma empresa, para um grupo econômico, onde eles me passaram todas as dores deles, todas as necessidades, tá? Eu ouvi, eu acalentei, eu falei, não, tudo tem solução, tudo tem um jeito, porque, meus gênios, não dá pra gente achar que todas as empresas têm que vir perfeitinha para nós, não vai vir. Vai vir empresa realmente com débito, empresa com problema para resolver, e a gente tem que parar de romantizar a nossa vida contabilística, sabe? Que nós não tem um dia de sossego. Se a gente existe e a vida é movida por realmente soluções de problemas. Nós precisamos ter motivos para acordar todos os dias, fazer a roda girar. E eu fui até essa empresa e essa empresa me passou
todo o caminhão de problema que ela tinha. E uma delas era um parcelamento de guias da parte de impostos retidos, de impostos de terceiros, que ela não conseguia contabilizar e ela não conseguia fazer um parcelamento efetivo por ser guias que não estavam no CNPJ dela. Eu falei, não, mas é possível de parcelamento. Eu preciso estudar, mas existe uma forma da gente parcelar. É aquela velha história, devo, não nego, pago quando puder. Então eu preciso, mande para mim. Era um cliente que não era nosso até então, mas ele já estava com a intenção de vir. Mas o ponto-chave da empresa estar aqui hoje com a gente, ter fechado o contrato comigo, foi que durante todo esse processo, a empresa cobrando o contabilista. Queria um parcelamento, e o empreiteiro lá da obra já acionando ele até no vias de regras judiciais, porque ele não pagava uma certa apropriação indébita, né? Porque o empreiteiro emitiu a nota, reteu o INSS e a empresa de construção civil não pagou, certo? Aquela guia de imposto. Então, é uma apropriação indébita, é crime. Eu falei, olha, urgente, manda para mim a relação. Me mandou, nós fizemos ali uma conversa de proposta de negócio, mas ele, não, faz primeiro o parcelamento, meio que me testou. Não é possível que o contabilista que faz para mim a contabilidade desde quando a minha empresa está aberta, não conseguiu fazer e você está dizendo que consegue fazer. Nós estudamos a possibilidade, vimos que existia um parcelamento administrativo onde nós precisamos confessar o débito. Olha o papel do contabilista, do quão importante ele existe para a tomada de decisão. Nós verificamos que existia sim, só que nós tínhamos que confessar a dívida, preencher um formulário, anexar dentro da Receita Federal, do portal do ECAC e pedir o deferimento de forma administrativa para a Receita Federal. A pessoa, o analista da Receita, leu o nosso processo, o nosso dossiê e deu como deferido o parcelamento em 60 vezes. Nós conseguimos isso em uma semana aqui dentro do escritório. Ele estava há meses discutindo isso com contabilidade anterior. E eu não preciso nem dizer para vocês que nós conseguimos esse parcelamento e além disso a gente fechou com esse grupo econômico de São José dos Campos. Esse débito atual, ele ia estar pagando R$70 mil à vista. E nós conseguimos um parcelamento para ele no valor de parcela de 500 e pouco para ele poder parcelar. Pensa, olha o fluxo de caixa desse cliente que teria, se fosse pela contabilidade anterior, ele pagaria R$70 mil de fluxo de caixa. Conosco, ele confessou o débito, ele não negou que ele não tem que pagar, ele tem que pagar, ele confessou, só que ele informou a forma que ele quer pagar. Então ele fez o parcelamento, né? Então tá tudo regular. Olha o papel decisivo do contador para aquele negócio. Outro exemplo tópico aqui, tá? Recuperação judicial. Nós aqui no escritório somos expert em recuperações, estamos fazendo aqui várias recuperações no escritório, onde literalmente é o último suspiro da empresa, ela não tem para onde correr mais, né? E para vocês terem ideia do quão importante foi o alinhamento e está sendo com um grupo de empresas aqui no escritório, nós fizemos o balanço comparativo, porque nós precisamos divulgar os balanços, né? Dentro de uma recuperação, dentro de uma contabilidade de lucro real ou lucro presumido. Nós fomos fazer o comparativo, olhamos a DRE, que é o demonstrativo de resultado. Essa empresa, em 2020, ela faturou 16 milhões. Em 2021, ela faturou 60 milhões, meus gênios. A empresa praticamente, ela mais do que dobrou o seu faturamento, o seu negócio. A empresa ainda reconheceu a nossa atividade técnica, a importância, porque nossos balanços são auditados todo mês pelo administrador judicial, que é nomeado pelo juiz para poder realmente atestar
que a contabilidade está feita conforme a norma, que está correta. Só que isso é um trabalho que é feito mês a mês com o empresário. Nós contabilistas, nós conseguimos sim viabilizar muitos negócios, como nós também temos a oportunidade do empresário enxergar essa importância, do quão de fato ele dá autonomia para nós irmos para jogo dentro do negócio dele. Porque os funcionários dessa empresa também precisam enxergar que nós estamos ali com a visão do dono, a visão de colocar o trem para jogo, que nós não somos literalmente só um prestador de serviço, né? Então eu costumo dizer que é um trabalho corpo a corpo, onde o contabilista vai mostrar o número, vai mostrar o resultado, mas ele não vai empreender para o empresário, tá? Tem totalmente diferença. A gente vai sim conhecer a empresa, entender da empresa, classificar, fazer a DRE, fazer o cálculo, fazer tudo certinho, mas nós não vamos trazer para o empresário como ele faz para multiplicar 500 coisas dentro da empresa dele. A empresa só vai crescer se tiver realmente um empresário que entenda do próprio negócio e tenha realmente um parceiro que possa testar todo mês qual é o resultado econômico daquele negócio, tá? É um trabalho em conjunto entre contador e empresário. Você perguntou aqui se ela precisa conhecer todos os tipos de empresa para ela ser contadora. Uma contadora de sucesso, vai. Tá. Maria Cecília, quero dizer o que para você? Automaticamente, Maria Cecília, você não precisa conhecer todas as empresas. Você vai ter acesso ao plano de contas. Você conhecendo o plano de contas como uma boa contadora, entendendo a natureza das contas contábeis, após a reunião de briefing com esse cliente, com essa empresa, você vai ter condições de ir alocando e construindo a forma que aquele empresário quer ver a contabilidade, tá? Então assim, para você não ficar também desesperada, nossa, eu preciso conhecer disso, eu preciso conhecer daquilo. Não, você precisa conhecer da contabilidade. É o ponto-chave para você iniciar. Entendendo bem o seu plano de contas, você vai ter condições de fazer um plano de contas para qualquer tipo de empresa, ouvindo do seu cliente o que ele quer enxergar dentro da contabilidade. A Lei tinha perguntado aqui também pra gente sobre ser contador ou administrador, né? Ela quis saber fazer o comparativo dessas duas profissões. Tá. Acho legal a gente explicar sobre isso. Tá. Bom, a Lê perguntou aqui pra gente então o porquê eu deveria contratar um administrador ou o porquê eu deveria contratar um contador, de repente as diferenças. Meus gênios, um administrador, ele é fundamental dentro do negócio, porque o administrador, ele vai vir com a parte gerencial, ele vai entender da empresa, ele vai viver aquela empresa, ele vai estar ali todos os dias fazendo a operação acontecer como um todo, tá? Ele vai gerir aquela empresa. Então, o administrador, ele faz isso, ele faz a roda girar. O contabilista, além dele dar esse apoio administrativo, ele vem com um plus a mais. Ele vem com um plus de entender a parte tributária, os regimes tributários, os regimes societários, como preencher uma DRE, as classificações. Então, o contabilista, ele, além dele ser um administrador, ele também vem com a visão do contabilista, tá? Com esses itens de impostos, com esses itens de folha de pagamento, com precificação, com demonstrações de resultado. Então é sempre um plus. Eu costumo dizer que o administrador junto com o contador não tem para ninguém. É a dupla literalmente de dois necessária para qualquer negócio. Uma pergunta também que foi questionada foi de uma aluna, inclusive, no departamento pessoal, né? E ela gostaria de saber o que esse setor pode agregar na vida do empresário. Quero dizer o seguinte, ela passou o seguinte, ela perguntou isso para nós, porque ela trabalhava no departamento pessoal e ela queria entender em cima do tema da nossa live. Quero dizer o seguinte, você que trabalha de repente com o departamento pessoal, o seu papel é de tamanha importância também dentro do cenário na tomada de decisão para o empresário. Em qual sentido? Quando ele for contratar mão de obra, é bacana você trazer para ele a precificação daquele funcionário,
Porque às vezes o empresário tem a visão que ele vai custar R$1.000, hipoteticamente, piso da categoria, tá? Se for comércio, vai ter o seu piso, se for indústria, se for construção civil, se for da área médica, enfim, ele tem a visão que de repente é só aquilo. Só que não, e você sabe no departamento pessoal que um funcionário custa muito mais do que de fato só o salário. Tem todas as médias de férias, tem as médias de 13º, nós precisamos também apropriar todos os custos de benefícios, se esse cara tem cesta básica, se esse cara tem vale transporte, quais são os outros benefícios, para que de fato você passe para ele a precificação desse funcionário. Para que ele possa, de repente, porque muitas das vezes, meu gênio, são poucas as empresas que fazem as suas reservas de emergência. Porque se ele souber que X é o custo do funcionário, ele todo mês ele vai poupando valores em aplicação, em fundo de investimento que ele preferir, para que ele também possa se sentir tranquilo numa tomada de decisão que de repente ele precisa mandar algum funcionário embora, dispensar, reduzir. E muitos empresários não têm essa reserva de emergência e se sentem muitas das vezes reféns de funcionários, porque não tem o dinheiro, aí tem que ficar aguentando algumas situações desnecessárias. Então a galera aí do departamento pessoal, saiba que vocês também são de tamanha importância para os empresários, desde que também vocês queiram se destacar, né? Que vocês não sejam aquele departamento pessoal que enviam só a folha de pagamento, só a guia do INSS, né? Só a guia do Fundo de Garantia. Então, se você aí quer ser um profissional de destaque, quer trazer um impacto para a empresa, independente do seu setor, eu falei bastante aqui da contabilidade, mas nós temos o departamento pessoal, nós temos o tributário que também tem condições. Pensa, meus gêmeos, se de repente o tributário coloca o empresário num regime tributário que não é de fato, se de repente ele não toma os créditos de impostos que poderiam estar tomando, ele vai cada vez mais inviabilizar. E eu digo assim, cliente novo ou cliente que está nascendo com a sua mão, nós precisamos estudar todos os quinais da empresa, porque em algumas situações de legislação a gente pode se beneficiar no imposto que a empresa pode se encaixar. Exemplos disso, empresas que estão no anexo, obrigadas ao anexo 5, no ramo, por exemplo, de arquitetura, ou a galera da área da saúde, que estão lá no anexo 5, mas se tiver 28% sobre folha de pagamento incidente de 28% do faturamento, a gente pode colocar essa empresa lá no anexo 3. Então pensa, você aí da arquitetura, você da engenharia, você do ramo da medicina, do ramo da odontologia, está obrigado no anexo 5. Só que se o seu contador fazer a conta e de repente a sua folha de pagamento está correspondendo a 28%, saiba que você não precisa estar no anexo 5. Você pode estar no anexo 3. Ou se de repente nem compensa você ser do simples, compensa você ser no presumido. Mas tudo isso, como eu disse, precisa ser feito uma análise tributária dos negócios. Não dá pra gente trabalhar com eu acho. Eu acho que a empresa poderia estar nesse regime tributário. Não acho. Cada setor dentro de escritório de contabilidade ou cada função do contabilista é de extrema importância quando nós nos despojamos para aquilo. Costumo dizer que quando a gente tira o bumbum da cadeira ou a gente se compromete a fazer o que os outros não fazem, a gente sempre vai se destacar. E aí, meus gênios? Conseguiu entender o quão importante o contador é na vida dos empresários? Conseguiu ver que o seu papel é muito maior do que de fato você imaginava? Nós precisamos nos destacar e sair na linha de frente dessa galera aí que está se formando, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que você não esqueça de curtir aqui o meu canal, se inscrever, ativar o sininho e ser cada vez mais um gênio da contabilidade.